Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislaine, de Língua Portuguesa. Nós estamos iniciando o quarto bimestre e vamos continuar a concordância. Hoje nós vamos ver a concordância nominal, alguns casos de alguns nomes e algumas exceções também. Vamos lá? Bom, vamos começar por essa charge, que ela tira um pouquinho de sarro sobre a concordância. Deixa eu dar um zoom para vocês. Seu nome não é um nome, Osmar. É um erro de concordância. Como que é o seu nome? Humberto. E o seu? Doisberto. Então, vocês veem aí que ele brinca com a concordância nos nomes. Osmar. Humberto, Doisberto. Concordando, né? Então, no mês passado nós vimos a concordância verbal, que mostrava como nós concordávamos com o verbo, quais eram as regras, as exceções. Agora nós vamos ver com os nomes. Nós temos uma regra geral para isso. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, eles devem concordar sempre em gênero, que é o masculino e feminino, em número, singular, plural, com o substantivo que se refere. Então, vamos lembrar que é o substantivo, que é aquela palavra que dá nome a todos os seres em geral, tá? Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, os é o artigo, tá? Ele está no plural, masculino, no plural. Nossos, pronome, né? Pronome possessivo, masculino no plural também. Dois é o numeral, está no plural, concordando com brinquedos. E preferidos é o adjetivo, também está no plural. Então, todos eles estão concordando. Então, olha só, o artigo os, o pronome nossos, o numeral dois e o adjetivo, eles estão se referindo ao substantivo, que está no masculino e no plural. Por isso é que eles estão todos concordando. Nós temos, então, uma concordância nominal, tá certo? Vamos para a primeira regra. Primeiro nós vamos iniciar falando sobre o adjetivo, se referindo a vários substantivos. Então, a primeira regra, quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância. Então, nós aceitamos duas maneiras. Então, o adjetivo ele assume o gênero do substantivo e vai para o plural. Ou ele concorda em gênero e número com o mais próximo, que é a regra de atração que eu expliquei para vocês na concordância verbal. Então, exemplo: o governador recebeu ministro e secretário espanhol. Nesse caso, ele concordou com o mais próximo aí, espanhol. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Então, concordou com ministro e secretário, os dois. Então, foi para o plural, certo? Segundo caso, quando o adjetivo vier posposto. Vamos lembrar o que é posposto. Após, depois. Então, quando o adjetivo vier posposto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, também nós temos duas possibilidades de concordância. O adjetivo ele vai para o masculino plural ou ele concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, olha só. Ele apresentou argumento e razão justos. Então, aqui ele concorda com argumento e razão. Junta os dois, vai para o plural. Ele apresentou argumento e razão justa. Então, concorda com o mais próximo, que é a razão. Então, eu coloco no feminino, justa. Ele apresentou razão, agora eu inverti, tá? Coloquei razão primeiro. Razão e argumento justo. Continua concordando com o mais próximo da palavra justo, certo? Então, prestem bem atenção. Eu brinco que essa regra, como ela aceita mais do que uma possibilidade, então ela acaba sendo mais fácil de guardar, porque ela abre, é muito difícil que erre, porque ela tem mais possibilidade de opção, não é uma regra fechada. Terceiro caso, quando o adjetivo vier anteposto, antes, a dois ou mais substantivos concordará com o mais próximo, se funcionar como um adjunto adnominal.
Entretanto, se funcionar como predicativo, haverá duas possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Pessoal, depois eu vou colocar um arquivinho com resumo, relembrando para vocês o adjunto adnominal e o predicativo. Nós já relembramos o predicativo no bimestre passado, mas para quem tiver interesse, dá uma lidinha lá, tá certo? Exemplo: nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, ali nós temos os substantivos e o adjetivo, né, funcionando como adjunto adnominal. Permaneceu, lembra do permaneceu, do verbo de ligação? Verbo de ligação, nós temos o predicativo do sujeito. Então, permaneceu, fechada, a porta e o portão. Então, fechada concordou com porta, que é o mais próximo. Ou, como nós temos a outra opção, permaneceram, aí eu já coloquei o verbo no plural, fechados a porta e o portão, juntando os dois, tá certo? Agora nós vamos para outra regra. 2 ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Então, quando ele tem o artigo determinando, tudo muda, hein, pessoal? Nós temos duas possibilidades nesse caso. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Então, olha só. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Hoje eu estou embolando a língua aqui, hein, gente? Então, meu professor ensina a, esse a é o artigo, língua inglesa, e a, artigo de novo, francesa. Então, o substantivo ali, ó, ele ficou no singular. B, o substantivo ele fica no plural e aí omite o artigo. Então, nós omitimos o artigo antes do segundo adjetivo. Então, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Então, observem, eu omiti o artigo, então juntei os dois e coloquei o artigo no plural, um só. Agora vamos para alguns casos particulares. Essas particularidades, pessoal, caem muito em vestibular, Enem, concurso público, que é claro que são essas exceções que caem e que acabam nos pegando. Então, são casos para vocês estudarem e treinarem. Não esqueçam que lá na plataforma do Classroom nós temos um arquivo com exercícios com gabarito já, para que vocês possam treinar. Não é para olhar a resposta, primeiro treina, tenta fazer, olha a resposta para compreender, tirar a dúvida, tá certo? Vamos começar ali o número 1. As palavras menos, alerta e pseudo, eles são advérbios, então eles ficam invariáveis. Lembrando da classe gramatical advérbio, então a palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então, se for esse advérbio, ela vai estar ficando invariável, então ela não vai para plural. Pessoal, presta bem atenção. Olha o exemplo. Os soldados estavam alerta. Há menos pessoas do que prevíamos. Por favor, não existe menos, hein? Menos não existe, tá, gente? Então, observaram ali que alerta não foi para o plural, que ele funciona como advérbio. Segundo caso, que muitas pessoas erram, as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Então, quando elas acompanham ali, elas têm uma determinante, elas ficam invariáveis, tá? Agora, se elas tiverem uma determinante, geralmente é um adjetivo, um artigo, aí nós vamos concordar. Então, vamos observar, vamos devagar. Voltando ali para o primeiro exemplo, tá? Que é o caso que elas ficam invariáveis porque ela não tem um determinante. É proibido entrada. Cerveja é bom. Coragem é necessário. Então, vocês observaram, não foi para feminino nem plural, tá? Agora, se essa palavra ela vir acompanhada desse determinante, que no caso é o artigo, aí nós concordamos. Então, observem. É proibida a entrada. Se eu inverter aí essa frase, a entrada
é proibida. Então, esse a é o artigo. A cerveja é boa. Eu especifico qual é a cerveja. Então, aí eu combino. A coragem é necessária. Então, eu coloquei aqui até um exemplo bem claro para vocês não esquecerem. Maçã é ótimo para os dentes. Então, nesse caso, ela é invariável. Não tem nenhuma determinante, tá? Esta maçã é ótima. Então, eu já determino. Então, por isso que combinou com maçã e foi para o feminino, tá certo? Terceiro caso, as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Então, quando elas têm valor de adjetivo, elas vão concordar com um substantivo. Então, exemplo, serviu-nos meia porção de arroz. Esse meia, metade, hein, pessoal? Já vamos falar um pouquinho mais que eu coloquei lá na frente outro exemplo. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Ai, que esquisito, hein, professora? Função de adjetivo, então eu tenho que colocá-lo no plural. Os automóveis estão caros, as frutas estão baratas. Já é meio-dia e meia, de meia hora, pessoal. Guarda bem esse exemplo que cai muito. Então, meio-dia e meia hora, de metade de hora. Quando tem um valor de advérbio, aí elas ficam invariáveis. Exemplo. Maria está meio aborrecida. É como ela está se sentindo, não é metade dela que está aborrecida. Então, meio, eu não posso combinar meia aborrecida, certo? Os alunos são bastante estudiosos, então é a intensidade que eles são. Esses automóveis custam caro. As laranjas custam barato. Estamos muito cansadas. Vale a pena dar uma relembrada nos advérbios, hein, pessoal? Para vocês não esquecerem os casos. Então, voltando para o exemplo do meio, ó, coloquei até essa charge tirando sarro, para não esquecer mais, gente. Meia, triste, não existe. Meia é de metade de hora, tá? E meio, triste. Aí sim, a menininha tá lá, triste, ok? Mais um exemplo, bebi meia taça de vinho e fiquei meio bêbada. Então, metade da taça de vinho. Por isso eu coloquei meia e fiquei meio bêbada. Bebi meio copo de cerveja. Não esqueçam mais, hein? Quarto exemplo, os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit. Então, eles concordam com o substantivo a que eles se referem. Anexo, o pessoal erra demais, então presta bem atenção. Seguem anexos os documentos da partilha de bens. Então, combinando aí com documentos. Procura qual é o substantivo, hein, pessoal? A carta segue anexa. Os documentos estão inclusos. Documentos, hein, pessoal? Ela mesma redigiu a carta. Então, mesma, tá vendo que foi pro feminino? Combinou com ela. Eles estão sós. Estou quite com você. Muito obrigada, disse ela. Então, não esqueçam, já vou também colocar uma particularidade lá. Observando aí que os advérbios só, equivalente a somente, eu vou colocar também um outro exemplo dele. Menos e alerta, as expressões em anexo e a sós são invariáveis. Então, essas expressões são invariáveis. Então, elas só esperam uma nova oportunidade. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. As meninas ficaram a sós no quarto. Bom, então olha lá, lembrando, obrigada ou obrigado. O pessoal erra demais, não esqueçam mais. O homem agradece dizendo obrigado e a mulher agradece dizendo obrigado.
Dá. Então, não importa para quem você está se referindo falando obrigado. Você tem que pensar no seu gênero. Então, se você é mulher, você sempre vai falar obrigada. Se você é homem, sempre falará obrigado. Então, essa expressão, ela vem de eu lhe estou muito obrigada pelo favor que me fez. Tá? Ela vem dessa expressão. E o só, sós e a sós que nós falamos lá, eu coloquei aqui mais detalhado para vocês. Então, a sós é invariável, não muda. Agora, só, né? Se for como advérbio, então invariável. Se for como adjetivo, função de adjetivo, é variável, tá? Era só dizer sem palavras, deixar a emoção falar, mas quando eu percebi, já estava te beijando. Eu vivo só, só de sozinho, e aprecio a solidão. Elas não vivem sós, vivem com os pais. Então, esse sós tem função de adjetivo, que quer dizer sozinho. Então, eu coloquei para o plural, tá? Então, vamos exercitar um pouquinho. Complete os espaços com um dos nomes colocados nos parênteses. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Será que é necessário ou necessária essa confusão toda? Será que é necessária essa confusão toda? Então, eu vou concordar com a confusão, feminino. Quero que todos fiquem. Pensem aí, pessoal, alerta ou alertas? Tem que lembrar da regrinha. É variável ou invariável essa palavra? Quero que todos fiquem alerta. É advérbio, não varia. Houve bastante ou bastantes razões para eu não voltar lá. Bastantes, bastante varia, tá certo? Houve bastantes razões para eu não voltar lá. Encontrei vazia ou vazios a sala e os quartos. Encontrei vazia. Então, eu coloquei concordando com o mais próximo, a sala. A dona do imóvel ficou meio ou meia desiludida com o inquilino. Pensem, gente, quer dizer metade, quer dizer o advérbio, pensa. Meio desiludida, não é metade dela que ficou desiludida, hein, gente? Oh, meu Deus, cliquei já na resposta nesse, gente. Nenhuns alunos chegaram, é esquisito, mas esse ele varia, hein, gente? As meninas voltaram todas ou todo molhadas. Lembra da palavra todo? Então, as meninas voltaram. Como fica, hein, gente? Então, o todo ele pode ser flexionado, tá? E ele pode concordar também com o gênero, então feminino. Então, as meninas voltaram todas molhadas. É um dos únicos advérbios que ele flexiona, tá? E que varia. As portas abrem por si só ou sós? Pensa se é função de adjetivo ou de advérbio. As portas abrem por si sós. Anne e Ina continuam juntas. Um segundo exercício para a gente terminar. Estão corretas as concordâncias nominais, exceto... Então, vou ler para vocês vão pensar. A sala e os quartos estavam desarrumados. Perdi a primeira e a segunda aulas. Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. Discutimos um e outro caso inexplicáveis. Aceitei a perda do casamento e da casa tranquilo. Pensem, achem o substantivo. Eu vou dar um segundinho para vocês pensarem.
E aí? Qual é a correta? A letra C. Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras, tá? Então, eu concordei com esculturas, tá? Oh, perdão, pessoal, eu tô falando errado aqui para vocês. É a única que tá errada. Eu concordei com esculturas e não com quadros, tá? Ou nem juntando os dois, esculturas e quadros. Perdão que eu tava lendo errado. Tudo bem? Bom, então estudem todo o conteúdo. Nós temos exercícios com gabarito para vocês treinarem e depois vocês vão fazer o questionário lá no Classroom. Lembrem-se de estudar bastante antes de fazer o questionário. Tem gente fazendo o questionário logo no dia que a gente posta, indo mal à toa, sendo que tem o prazo de 1 semana para entregar. Tá certo? Então, uma boa aula e até a próxima!